Momentos com Deus, um momento de reflexão para todos os dias. Maio 17. Uma demonstração de humildade. Quando Jesus soube que o Pai lhe entregará todas as coisas em suas mãos, e que ele viera de Deus e estava indo para Deus, levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e cingiu-a em torno de si. Então ele colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João 13:3-5. No passado, quando ainda não havia uma Declaração Universal dos Direitos Humanos e o tráfico de pessoas era legal, ser escravo era uma condição considerada pior do que a morte. Ele era um servo sem salário, trabalhava como um animal e, na maioria das vezes, não recebia comida adequada. Parte do trabalho do escravo consistia em lavar os pés do Senhor, para o qual ele tinha que carregar água, refrescar, enxugá-lo e secá-lo com uma toalha. O mestre esperou sentado, enquanto seus pés eram lavados pelo criado. Este trabalho era feito apenas por escravos, então as pessoas que não eram escravos o consideravam desprezível. Um servo, que não tinha direito a nada, simplesmente fazia o trabalho, sem murmurar ou reclamar. Ele conhecia sua condição inferior e lavava os pés do amor, que era seu superior. E então, de maneira incomum, enquanto o Senhor e seus discípulos compartilhavam a última ceia, e enquanto os discípulos lutavam pela supremacia, o Senhor lhes deu uma lição para que, quem fosse o maior entre eles seguisse o caminho. O Senhor tomou água numa bacia e foi de um discípulo a outro, lavando-lhes os pés. Há no ser humano uma disposição para se estimar mais do que seu irmão, para trabalhar para si mesmo, para buscar a posição mais alta. E muitas vezes isso produz má suspeita e amargura de espírito. O rito que precede a ceia do Senhor tem a intenção de esclarecer esses mal-entendidos, tirar do povo seu egoísmo, rebaixá-lo de suas pernas de pau de exaltação própria e dar-lhe a humildade de coração que o levará a servir ao irmão. O próprio Jesus disse que, em memória dele, os cristãos deviam celebrar esse ato de humildade. E nos séculos vindouros, toda vez que a ceia do Senhor era tomada, esse ato de lavar os pés era um golpe no orgulho do coração humano e uma demonstração de humildade, indicando prontidão para servir. Os cristãos que tinham rivalidades entre si, como os de Corinto, por exemplo, no primeiro século, preferiam discriminar quem tomava a ceia do Senhor, porque não estavam dispostos a se reconciliar, muito menos lavar os pés com aqueles que estavam em disputas. É por isso que eles foram repreendidos, porque sem amor, nada do que eles fizeram valia a pena. Mas esse ato tira o coração de seu orgulho e dobra o egoísmo que abrigamos. Quando humildemente pegamos a toalha e, de cócoras, lavamos os pés do irmão, lá, fazemos o trabalho de servos e entendemos a alegria de que, se realmente queremos ser grandes no reino de Deus, devemos aprender a servir. À medida que a humilhação do Salvador por nós é assim lembrada, os pensamentos estão ligados aos pensamentos. A mente é acelerada para quebrar todas as barreiras que causavam alienação. Palavras e pensamentos malignos são deixados de lado. Os pecados são confessados e perdoados. A cativante graça de Jesus entra na alma, e o amor de Cristo entrelaça os corações em alegre unidade. O céu consiste em serviço. Deus é o servo principal e está disponível o tempo todo. Portanto, quanto mais próximo o cristão estiver de Deus, mais ele servirá ao próximo. Aprendamos a ser servos e teremos a grandeza do reino de Deus. Amém. Obrigado por ouvir este áudio. Convidamos você a compartilhar com seus contatos e visitar o site biblewell.com.